Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar o nosso estudo ficando de pé. Vamos orar a Deus. Em primeiro lugar, é importante pedirmos a sabedoria e a direção do Senhor para iluminar o nosso entendimento e a nossa compreensão. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, louvado seja o teu santo e precioso nome. Queremos, ó Pai, clamar pela tua iluminação no estudo que teremos agora, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreendermos verdadeiramente o teu ensino e que esse ensino, ó Pai, gere em nós uma mudança de mente, uma prática ativa de tudo o que está escrito na sua palavra. Senhor, usa-nos como instrumentos na mão do Senhor para alcançar vidas e levar adiante a mensagem da salvação, as boas novas, o Evangelho. E eu peço, Pai, que nesse momento eu seja apenas um servo do Senhor, trazendo a tua palavra para os irmãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Na aula de hoje nós veremos sobre o cânon do Novo Testamento. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vale relembrar rapidamente o que foi falado na aula anterior. Então nós vimos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada. E os dois textos-chave da autoridade, da inspiração das Escrituras, nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, onde nós encontramos ali a inspiração do Espírito Santo, no original grego, theopneustos, que significa sopro de Deus, ou seja, a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem do próprio Deus, soprada por Ele. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, nós temos o termo grego pheromenoi, ou seja, tudo o que foi escrito na Bíblia somente foi escrito porque os autores foram movidos pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17, nós lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, inspirada por Deus, o theopneustos, que deixa claro que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Já em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, Pedro diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, pheromenoi, movidos pelo Espírito Santo. Esses dois textos é a base da doutrina das Escrituras, que demonstra a autoridade da Bíblia na fé cristã. Então, já que a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada, e ela revela o plano e o propósito do Senhor à humanidade.
Por isso, é de extrema importância termos uma clareza na leitura do texto bíblico, para que a gente compreenda de fato o que o texto quer nos dizer. Então, como proposta, o início é começar os estudos estudando hermenêutica bíblica, que de uma forma bem simples, bem resumida, são orientações que devemos seguir para interpretar corretamente a Bíblia, buscar entender o que realmente o texto quis dizer e saber aplicar o conteúdo na nossa vida nos dias de hoje. Então, o irmão Daniel trouxe a questão do cânon, dizendo que o cânon, ele é um padrão de medida. Quando nós falamos cânon, lembra de referência. Na Bíblia, todos os livros que estão escritos aqui são livros oficiais inspirados por Deus. Ou seja, o padrão para nós hoje são os 66 livros de toda a Bíblia. Vocês lembram quantos livros tem somente no Antigo Testamento? Os 39 do Antigo Testamento. E quantos livros no Novo? 27 no Novo. Então, o cânon bíblico são a totalidade desses 66 livros. São a nossa regra que vai ditar toda a nossa conduta da caminhada cristã. E eu fiz aqui uma pequena linha do tempo com todas as informações que foi trazida na aula anterior. Vocês estão conseguindo enxergar o texto? Sim? Então, foi falado na aula anterior sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, ou seja, os livros oficiais do Antigo Testamento. E foi destacado a questão da preservação desses textos no decorrer da história. E não somente a preservação dos textos, mas como também evidências históricas desses escritos. Por exemplo, no ano de 1400 a 1200 a.C., Moisés ordena que o livro da lei seja guardado junto com a Arca da Aliança. Entre 1900 a.C., acontecem os escritos de Davi e Salomão. De Davi e Salomão, que são Salmos, Provérbios e Cantares. Dentro desse período, por volta de 900 a 400 a.C., os profetas eles registram as suas mensagens. No ano de 622 a.C., acontece a reforma de Josias, lá no templo, onde é encontrado o livro da lei. Em 400 a.C., que é o período de Esdras e Neemias, ocorre o fechamento do cânon bíblico do Antigo Testamento, ou seja, os livros oficiais que compõem o Antigo Testamento. Em 200 a 100 anos antes de Cristo, acontece a tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico, com partes em aramaico, e essa tradução ela é feita para o grego, chamada de Septuaginta. Vocês lembram por que chama Septuaginta? Exatamente. Então foi reunido 70 sábios para realizar essa tradução do Antigo Testamento para o grego. Já na época de Jesus, os fariseus e os saduceus reconhecem o cânon do Antigo Testamento como sendo palavra de Deus, inspirada. E no ano 70, acontece a destruição do templo, mas
os escritos são preservados. E olha só que curioso, eu trouxe aqui uma informação bem legal para a gente analisar junto essa questão de arqueologia. Na foto ao lado, nós temos as cavernas de Qumran. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas ela fica próxima ao Mar Morto. E uma curiosidade, um jovem pastor beduíno apacentava as suas cabras. Quando percebeu que algumas cabras sumiram do rebanho, ele foi procurar essas cabras. E então ele se depara com essas grutas. Então o que ele faz? Ele joga uma pedra dentro dessas grutas para descobrir se existem cabras ali dentro. Só que ao jogar a pedra, ele escuta som de estilhaços como se fosse vasos de cerâmica quebrando. Então o que ele faz? Ele volta, chama o seu irmão, e ao ver o que tinha lá dentro, olha só que interessante, foi encontrado diversos jarros de barro, e dentro estavam vários escritos antigos que, em pesquisas arqueológicas, datavam da época do Segundo Templo. Então, essas pesquisas arqueológicas que aconteceram entre 1946 a 1956 revelaram que nas 12 cavernas ali próximas ao Mar Morto foi encontrado mais de 1000 manuscritos dentro da caverna, dentro desses jarros de barro. E desses 1000 manuscritos que foram encontrados, tinha textos bíblicos, textos apócrifos e outros textos, outras literaturas religiosas da época, que era da época do Segundo Templo. Então agora nós vamos entrar no cânon do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento, nós vamos aprender hoje, juntos, a respeito da origem e confiabilidade do Novo Testamento, como aconteceu a formação do cânon e como o cânon ele se deu da Reforma Protestante até o presente momento. Então vale uma reflexão que nós devemos fazer a respeito da origem e da confiabilidade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. 66 é a totalidade da Bíblia. Agora, a pergunta que é saudável a gente fazer. Esses livros do Novo Testamento, eles transmitem de uma forma confiável a verdade a respeito de Jesus Cristo e a respeito dos seus apóstolos? É um questionamento válido. Por quê? Porque, embora algumas pessoas defendam que o Novo Testamento é uma lenda, a confiabilidade do Novo Testamento, ela é muito bem fundamentada. Eu até coloquei uma enquete ali, ó. O Novo Testamento é a palavra de Deus? Então votem, sim ou não. Com certeza é sim. Ela é a palavra de Deus inspirada. Só que nós precisamos ter essa confiança e não apenas dizer para as pessoas que é a palavra de Deus. Nós precisamos chegar a essa conclusão por nós mesmos. E precisamos considerar alguns fundamentos para classificar a origem e a confiabilidade do Novo Testamento. E eu trouxe aqui 3 fundamentos de origem e confiabilidade. Primeiro,
Jesus Cristo como mestre e fonte da tradição apostólica. O segundo fundamento, a inspiração do Espírito Santo. O terceiro fundamento, testemunhas oculares que tiveram um comprometimento com a realidade dos fatos. Esses três fundamentos apontam a origem do Novo Testamento e a confiabilidade desses textos. Vamos começar por Jesus Cristo. Jesus Cristo é mestre e ele é a fonte dos ensinos. Então Jesus Cristo ele adotou um método muito comum na época dele, que basicamente consistia na seguinte situação. O mestre, ele selecionava um grupo de pessoas para capacitar essas pessoas, para ensinar essas pessoas, e uma vez esse grupo tendo adquirido esses ensinamentos, o mestre enviava-os para que eles propagassem o que eles aprenderam. E esse foi o método adotado por Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Diz assim o texto: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também designou como apóstolos. Agora fica uma pergunta. Hoje, existem apóstolos? O que vocês acham? Por quê? Quem designa alguém como apóstolo? O próprio Senhor Jesus. Então ele escolheu 12 e desses 12 ele designou como apóstolo. E o nome desses 12 são Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E o que Jesus fez com esses 12? Esses 12, eles acompanharam de pertinho a vida do Senhor Jesus Cristo. Eles receberam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e, aprendido, a ideia é enviar para que fosse propagada a mensagem. Foi o que Jesus fez em Marcos, podem abrir lá, Marcos, capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Após a sua ressurreição, Jesus confiou-lhes uma missão, um mandamento a ser seguido. A missão de ensinar, de
passar, transmitir, propagar os ensinamentos que eles receberam a todas as nações. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 até o 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, Jesus já ressurreto, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, ele é a origem do Novo Testamento. Ele é a autoridade do Novo Testamento e ele é a fonte dos ensinos do Novo Testamento. Essa formação, esse preparo, essa capacitação que os discípulos receberam do próprio Senhor Jesus Cristo foi de extrema importância para que a mensagem, o ensino fosse transmitida de uma maneira tão fiel, mesmo muito tempo depois, décadas depois, da época de Jesus e dos apóstolos. O segundo fundamento é sobre a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o agir do próprio Deus no Novo Testamento. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus ele prometeu o envio do Espírito Santo para cumprir duas tarefas. E ele vem cumprindo até os nossos dias. Vamos abrir lá. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A ação do próprio Deus sobre nós é nos ensinar. E não apenas nos ensinar, nós precisamos lembrar desses ensinamentos que nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada cristã. E o Espírito Santo também tem um outro papel, que é fazer o reconhecimento dos textos que foram inspirados por ele. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Pois a Escritura declara:
não amordaces o boi quando pisa o trigo, e digno é o trabalhador do seu salário. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que o Espírito Santo foi quem agiu no reconhecimento dos textos inspirados por ele mesmo. E olha só o que acontece aqui. Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Todos os escritos do apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele coloca como escritura, ou seja, como palavra de Deus, um texto do Antigo Testamento, que é Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Esse texto, não amordaces o boi quando pisa o trigo, está no Antigo Testamento, que é palavra de Deus. Mas ele pega o Evangelho de Lucas e coloca na mesma base de autoridade como palavra de Deus. Ele faz uma citação de Lucas, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. Eu não vou entrar aqui no contexto desse versículo, eu só estou querendo destacar a autoridade do Novo Testamento como sendo igualmente palavra de Deus do Antigo Testamento. Tá? E Pedro, o apóstolo Pedro, ele reconhece, através do agir do Espírito Santo, reconhece que as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, de igual modo, também é escritura, também é palavra de Deus. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então aqui, o que acontece? Pedro, ele reconhece que as cartas de Paulo é palavra de Deus, é escritura. E olha que curioso, Pedro, ele fala que é difícil de entender as coisas que estão escritas nas cartas de Paulo, né? Então, você vê que a dúvida, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Pois é, nessa época também tinha uma certa dificuldade na compreensão. Por isso que a gente está aqui, estudando hoje. E o outro fato, para fechar o fundamento aqui da origem e a confiabilidade do Novo Testamento, são as testemunhas oculares, que tiveram um compromisso com os fatos. Então Lucas, ele deixa claro o seu compromisso com uma pesquisa detalhada dos acontecimentos. Vamos abrir Lucas, capítulo 1, versículos 1 até o 4. Esse texto vai mostrar esse compromisso em registrar os acontecimentos de uma forma detalhada e criteriosa. Diz assim o texto: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas ele diz o seguinte: os registros eles aconteceram de uma forma totalmente investigativa, buscando a plena certeza das verdades. E ele registrou esses escritos. E João também ele reforça qual é o objetivo do cânon do Novo Testamento. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Uma curiosidade, um fato jurídico ele só tem validade se existir provas. Seja provas documentais ou testemunhas. E nesse texto, o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, para trazer essa confiança nos ensinamentos contidos aqui no Novo Testamento. O que era desde o princípio, ele está falando de Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Se perguntarem para você qual é o resumo do Novo Testamento, e não só do Novo Testamento, da Bíblia toda, uma vez me perguntaram qual é o tema central da Bíblia, qual é o propósito da Bíblia. Por que a Bíblia existe? Primeiro fator, ela existe para a honra e glória de Deus. E João declara isso. Contemplamos a glória de Deus. E o segundo propósito da Bíblia é para trazer um relacionamento que foi quebrado por conta do pecado. Então, a Bíblia, ela é uma história de amor entre o Pai e nós, que não existe nada que possamos fazer para nos reconectarmos com o Senhor, mas partiu do próprio Deus enviar um sacrifício para que esse relacionamento pudesse voltar a acontecer. Esse é o tema central do Novo Testamento e de toda a Bíblia. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, Paulo, ele vai trazer uma outra citação de testemunha ocular. Diz assim o texto: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. De quem Paulo está falando aqui? Vocês estão comigo, gente? De quem Paulo está falando aqui? De Jesus. Jesus ressuscitou. É mentira, Jesus não ressuscitou, não tem como um morto voltar à vida. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Paulo, ele afirma, sim, ele ressuscitou. E por que eu digo isso? Eu digo isso da minha cabeça? Não. Jesus, ele foi visto
por mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. E ele fala que a maioria desses irmãos sobrevive, isso na época que foi escrito o texto, hoje não sobreviveu ninguém. Mas na época que foi escrito, a maioria sobrevive até agora, então se vocês duvidam, você pode sair perguntando, investigue você. Porém, alguns já morreram. O dormem aqui é um eufemismo para dizer morte, né? E alguns morreram. E o ápice da autoridade do Novo Testamento está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, alguns versos posteriores, que vai do 14 até o 19. Paulo escreve o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, porque estava ocorrendo esse questionamento, então ele manda, olha, vai perguntar. Muitos irmãos sobrevivem. E na sequência ele fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Tudo que nós estamos fazendo aqui não vale de nada. E é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Lembra que eu falei que algumas pessoas não criam na ressurreição dos mortos. Então, Paulo ele está combatendo essa crença, dizendo que se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos. Porque se os mortos não ressuscitam, segundo a lógica do que estava sendo falado, então também Cristo não ressuscitou, porque Cristo morreu. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo, morreram eternamente por conta dos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos crer nisso com toda a nossa força, gente. Cristo morreu para nos salvar dos pecados, morreu sem pecado, ressuscitou, foi preparar um lugar para nós, voltará, e nós estaremos com ele por toda a eternidade. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos a vida. E essa boa notícia nós precisamos passar para as pessoas. Mas, primeiro, precisamos explicar para elas que o Novo Testamento, ela é a palavra de Deus inspirada. Então, aqui Paulo está defendendo a ressurreição de Jesus Cristo como o centro do Evangelho. Sem a ressurreição, a fé cristã é inútil e os pecados não podem ser perdoados. Então não tem esperança. Todos nós estamos mortos para sempre por conta dos nossos pecados. Então, para concluir os fundamentos da origem e a confiabilidade do Novo Testamento, a origem do Novo Testamento é Jesus. O Espírito Santo, ele age para reconhecermos os textos do Novo Testamento como palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, são textos que são dignos da nossa confiança e por isso ela é a única fonte de autoridade. Não precisamos de nenhum outro livro complementar. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 até o 4, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão
ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Falando um pouco sobre os fatores da formação do cânon do Novo Testamento, como iniciou o Novo Testamento? Com criação de cópias. Cópias de manuscritos foram criadas e disseminadas no decorrer da história. Porém, essas cópias, elas precisavam ter uma autenticidade. E como critério, a princípio, foi estabelecido o seguinte: olha, o texto, para ser reconhecido como inspirado, precisa ser um texto ou escrito por um apóstolo ou por alguém que teve uma ligação muito próxima com o apóstolo. E por conta do surgimento de heresias, isso acelerou o processo de formação do cânon para combater essas heresias. Então a ideia era propagar o verdadeiro ensino e combater o falso ensino. E eu trouxe aqui uma informação que eu achei bem legal. Porque tem pessoas que acreditam que o Novo Testamento é lenda. E como que você vai realmente saber se é lenda ou não? Primeiro, a ação do Espírito Santo em nós, mas também nós podemos analisar alguns dados. Eu trouxe esse dado aqui de uma obra que foi publicada em 43, que se chama Os Documentos do Novo Testamento São Confiáveis? É um professor britânico que fez essa pesquisa. E ele faz uma comparação entre o Novo Testamento com uma obra secular. A Ilíada de Homero, por exemplo, né? Um texto, um poema bem famoso da época. E nessa comparação, ele diz o seguinte, ele chegou à conclusão do seguinte, que só do Novo Testamento existem mais de 5.800 cópias manuscritas, enquanto que a Ilíada foram encontradas apenas 643. Olha a diferença de cópias. Então, uma coisa é 643 pessoas alegar um fato, e outra coisa são 5.800 pessoas alegarem um fato. A chance de você detectar uma mentira aí é muito grande. Basta você juntar essas cópias e fazer uma comparação. E a taxa de acerto aqui, fazendo uma comparação entre essas cópias, é mais de 90%. Então, esse dado, ele também corrobora para que a gente chegue a essa conclusão de que os textos que nós temos hoje, apesar de serem cópias de cópias de cópias de cópias, são textos que foram inspirados por Deus. Só que aconteceu o seguinte, com o aumento de literaturas, precisou aumentar esse critério para definir o que era palavra de Deus ou não. Aqui já começou as fake news já. Porque as pessoas escreviam os textos e assinava João, assinava Pedro, né? Dizia que o autor tinha sido algum dos apóstolos ou alguém ligado a eles. Então, eles aumentaram o critério. Olha, então agora não basta apenas que o texto seja de autoria apostólica. É necessário aqui, deixa eu avançar aqui um pouquinho. É necessário aqui fazer algumas perguntas. Por exemplo, o livro, o texto em questão,
foi escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a ele? Ah, sim, foi. Isso é importante porque, lembra, é necessário uma testemunha ocular para atestar os fatos. Aí, então, está aqui escrito o nome do apóstolo. Ok, passou. Segunda avaliação. O conteúdo vai contra o que já foi ensinado por Jesus? Vai, está contradizendo. Descarta, não é. Não vai entrar no cânon. Não é livro inspirado por Deus. Ah, não, aqui está dizendo tudo certinho. Ok, passou. Mas esse livro que nós estamos recebendo agora, ele era amplamente utilizado na igreja desde cedo? Ah, não, é um livro novo. Então descarta. Ah, não, é um livro que era utilizado desde do início. Ok, então passou. Foi escrito na era apostólica, ou seja, esse texto ele é datado entre o primeiro século, porque textos tardios, mesmo que piedosos, não entravam no cânon. Precisava ter sido escrito na era apostólica. E o livro, ele tem a base de autoridade, de inspiração de Deus? Ele tem lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17? Sim, tem. Ok, então, esse texto, ele é considerado inspirado por Deus. Claro que isso aqui é de uma forma bem resumida, tá? Para a gente ter uma ideia de como que eles faziam para diferenciar um texto inspirado por Deus de um texto não inspirado por Deus, apenas uma literatura. E falando um pouquinho da reforma até o presente, durante a reforma protestante, muitas crenças e tradições humanas foram retiradas das escrituras. E a base foi a própria escritura. Então, reformadores como Lutero e Calvino, eles buscavam remover tradições que não seguiam os escritos bíblicos. Em 1522, Lutero publicou a tradução alemã, contendo os 27 livros do cânon tradicional que nós temos hoje. No entanto, Lutero tinha dúvidas com relação a alguns livros, por exemplo, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, por conta dele ter sido padre e ter essa influência da Igreja Católica, né? Então ele cria que o fato de Maria permanecer virgem até o final, Jesus não poderia ter tido irmãos. Mas mesmo com essa resistência, foram aceitos esses livros no cânon do Novo Testamento. E durante a caminhada cristã, esses textos eles foram reconhecidos de uma maneira unânime. Eu trouxe aqui, partindo já para o final, uma classificação dos livros do Novo Testamento. Desses 27 livros, nós temos livros de história, nós temos as cartas e nós temos o livro profético. Os livros de história, os 4 evangelhos e Atos, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas paulinas, e as cartas gerais, as outras cartas, e Apocalipse, que é um livro profético. Os 4 evangelhos, os autores eles vão apresentar Jesus aqui destacando uma característica do Senhor Jesus. Mateus, por exemplo, ele vai dar uma ênfase em Jesus Cristo sendo o rei. Marcos, ele já vai escrever de uma perspectiva realçando Jesus Cristo como servo. Lucas já vai dar uma ênfase na humanidade de Jesus Cristo. E João vai destacar a divindade de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para concluir o nosso estudo,
Os 27 livros que nós temos aqui hoje em nossas Bíblias, elas foram sendo reconhecidas de uma forma gradual. Então, ninguém determinou, esse livro é, esse não é, esse não é. Não, não foi isso que aconteceu. O Novo Testamento apenas foi reconhecido pelo agir do próprio Espírito Santo. E esses escritos, eles tiveram critérios para serem aceitos como inspirados por Deus. E a igreja não criou as Escrituras. A Bíblia não é uma criação da igreja. A igreja apenas reconheceu. Quem criou as Escrituras foi o próprio Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, é importante, quando lemos a Bíblia, sentir esse peso de autoridade. Eu não estou lendo um livro qualquer. Eu estou lendo a vontade de Deus que foi revelada. E foi revelada com um propósito. Senhor, ilumina, Pai, que o Teu Espírito Santo traga uma iluminação e que eu compreenda esses textos. Porque são textos antigos, porém atuais. São textos escritos em culturas totalmente diferentes da nossa. Em idiomas diferentes. Então é desafiador você ler a Bíblia e buscar uma compreensão humana. Você vai interpretar de uma maneira equivocada. Por isso que a gente trouxe como início do estudo hermenêutica, que são orientações que nós devemos seguir. E a primeira orientação é: ore antes de ler a Bíblia e peça a direção do Espírito Santo. Ele é o autor das Escrituras. E aí, então, nós entraremos depois, na próxima aula, na hermenêutica propriamente dita. Amém? Alguém tem alguma dúvida